Bem-vindos de novo, aqui estamos no consultório e para muitas pessoas o diagnóstico de uma doença autoimune pode ser um verdadeiro balde de água fria. De qualquer forma, hoje aqui estaremos a dedicar algum tempo para que perceba também como é possível viver melhor, viver com muita qualidade de vida, convivendo com uma doença autoimune. Antes de engrenarmos na nossa conversa, eu sugiro que veja esta apresentação que fizemos de doenças autoimunes. As doenças autoimunes são um grupo de mais de 100 doenças que envolvem qualquer órgão ou sistema do nosso organismo. Estas caracterizam-se pela sua origem no sistema imunológico, que começa a funcionar de forma inapropriada quando os anticorpos por si produzidos começam a atacar as células, tecidos e órgãos do nosso corpo. Atualmente atingem 3 vezes mais mulheres do que homens e podem ser classificadas como específicas de órgão e como não específicas de órgão. Nas doenças autoimunes específicas de órgão, o processo autoimune é dirigido contra um único órgão, como acontece com a tiroidite de Hashimoto, a anemia perniciosa ou a diabetes tipo 1. Já nas doenças autoimunes não específicas de órgão ou sistémicas, a autoimunidade provoca lesões em vários órgãos ou tecidos, tendo como exemplos mais conhecidos o lúpus eritematoso sistémico, a artrite reumatoide, a artrite psoriática, a espondilite anquilosante e o síndrome de Sjögren. Ainda não se sabe muito bem o que provoca as doenças autoimunes, mas sabe-se que algumas pessoas têm predisposição genética para as desenvolver. Perante este cenário, fatores como bactérias, vírus, toxinas, hormonas, stress e alguns fármacos podem desencadear uma resposta autoimune. Relativamente aos sintomas, existe uma grande variedade de manifestações, o que dificulta muitas vezes o diagnóstico. Uma doença autoimune pode apresentar-se através de uma febre prolongada, dores nas articulações com inchaço associado, manchas vermelhas na face que aumentam com o sol, aftas que não passam, anemia, diminuição das plaquetas, olhos e boca seca, mãos que ficam brancas com o frio, diminuição da força ou sensibilidade nas extremidades, insuficiência renal e muito mais. Normalmente, os sintomas apresentam-se de uma forma lenta, o que leva a que o doente procure ajuda médica tardiamente. Por isso, o diagnóstico precoce é essencial para que os doentes vivam mais e tenham mais qualidade de vida, usando diferentes terapêuticas, como é o caso da terapêutica biológica, entre outras. Os internistas são os especialistas com mais experiência no acompanhamento e tratamento destas doenças. A sua abordagem multissistémica torna-os especialmente vocacionados para um melhor tratamento do doente. Os internistas são os melhores especialistas com melhor experiência nesta área. Por isso mesmo, escolhemos um internista, precisamente a doutora, aliás, a Raquel Faria, para estar aqui connosco hoje a falar sobre doenças autoimunes e qualidade de vida. Muito boa tarde, Sra. Doutora. Está bem disposta? Sim, senhora. Tem um ar tão simpático. Às vezes, tem dias. Então hoje escolhemos um bom dia. Mas estava com um ar muito simpático sempre a olhar para estes diagnósticos e para esta animação, que eu imagino que um diagnóstico destes, para uma pessoa em idade jovem, às vezes deve ser muito... É devastador. É devastador. É devastador. Não há floreado que... Não só porque a pessoa, a grande maioria das vezes, quando tem o diagnóstico, já se sente doente, mas como o facto de haver chavões como um lúpus, uma artrite reumatoide, o síndrome de Sjögren é menos conhecido, mas também o facto de ser autoimune, faz com que as pessoas sintam que têm um peso para o resto da vida. E cada um com os seus contextos, não é? As suas relações familiares, o seu contexto da altura em que isto está a acontecer, o seu contexto de vida, tem ferramentas melhores ou piores para gerir isto. A Patrícia geriu bem? Eu conheço a Patrícia há 11 anos. A Patrícia já era doente do nosso hospital e com pessoas de muito valor que a seguiam antes. A Patrícia é uma doente que eu admiro
porque tem muitas ferramentas para gerir as incapacidades que a doença lhe traz. E é uma mulher valente a andar para a frente com a vida. Pronto, eu não sabia se a sua doutora ia dizer isto no ar, para andar para a frente, mas há pouco descreveu uma Patrícia assim. Por isso mesmo queremos chamar a Patrícia para a nossa conversa. Aqui está. Olá, Patrícia, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Já estou condicionada na opinião que tenho de si, porque a doutora já disse que a admira, que é uma pessoa com uma energia muito positiva. Patrícia, diga-me então como é que foi todo este processo até chegar a este diagnóstico? Foi fácil? Foi rápido? Não foi muito fácil nem muito rápido. Primeiro, porque primeiro que se descobrisse o que eu realmente tinha foi há alguns anos. E depois, quando se soube, não foi fácil assimilar, mas também foi mais fácil. Porquê? Porque eu já sabia o que tinha e foi mais fácil combater. Oh, Patrícia, então vamos por partes. Quando diz que foram há alguns anos, como é que tudo começou? O que é que sentiu a primeira vez? Há quantos anos? Que tipo de sintomas? E quando é que começou a valorizar? Portanto, isto foi assim... tudo indica que foi quando eu tinha 18 anos. Porquê? Porque eu entrei no hospital de urgência com baixa de plaquetas e onde tive que remover o baço. Portanto, mas naquela altura já foi com 18 anos, portanto já foi há 20, eu tenho 46, pronto. Já foi há muito tempo, não sabia falar em lúpus, não é? Naquela altura. Entretanto, pronto, removi o baço, as plaquetas subiram e eu continuo a minha vida normal. Até que houve uma altura que comecei com desmaios, a sentir muito cansada e num desses desmaios fui a uma clínica privada onde a doutora, na altura, que por acaso também tem lúpus, falou-me no lúpus e encaminhou-me para o Hospital Santo António para o Dr. Vasconcelos, onde realmente chegámos à conclusão que era lúpus. Portanto, partiu Foi muito da sua história clínica, de dizer o que é que sentia, o que é que não sentia, fez exames, exatamente. Não fez? Fiz depois nas mãos do Dr. Vasconcelos, fiquei muito bem porque fiz exames. Porque o lúpus tem que ter várias características para ser considerado um lúpus. E pronto, e chegámos realmente à conclusão que sim, que era. E principalmente por causa da minha pele, porque quando o lúpus está ativo, a primeira coisa que me ataca é a pele. Fazemos então aqui só uma pausa, mas Patrícia, aguente só um bocadinho, Sim, para sim, falarmos com sim. a doutora Raquel Faria, para percebermos então que doença é esta, para não criar ruído para casa, para as pessoas perceberem que doença é esta, lúpus. O lúpus é uma doença autoimune que pode envolver virtualmente qualquer órgão. Qualquer órgão. Qualquer órgão. As pessoas estão muito habituadas a ver o lúpus como atingimento da pele, porque é aquilo que mais passa e é dos mais frequentes, não é completamente mais frequente. O mais frequente é o que é devastador, que é a fadiga. A pele é assim uma imagem de marca do lúpus. É o mais visível, não é? É o mais visível. E eu acho que aqui a Patrícia levantou várias coisas. A Patrícia tem a liberdade para contar o que quer sobre a sua doença e o que não tiver vontade não conta, não é? A Patrícia levantou aqui várias questões. As plaquetas baixas, não é? Que podem ser uma das primeiras manifestações e que nós agora achamos que realmente fazia parte da doença, mas antecedeu durante alguns anos o resto das manifestações. A pele é importante, muitas vezes há doença articular associada, com dores articulares, a fadiga acontece muitas vezes, pode haver atingimento renal que não se sente, tem que mesmo que se fazer análises, Investigar. é preciso investigar e orientar. Houve aqui um pormenor que para o tema que nós queremos discutir hoje é muito importante o que a Patrícia disse. É muito assustador uma mulher jovem não andar bem. E isto traz de tudo à cabeça. Isso, desde é da minha cabeça, não é? O que é que eu ando a fazer, o que é que eu não ando a fazer que possa precipitar isto. E quando acha a etiqueta, quando há o diagnóstico, a Patrícia levantou isto, quando há o diagnóstico é um descanso. Eu não estou tolinha. Pois. Isto é real. E isto acompanha-se de, ok, eu agora sei o que tenho. Tenho Faz alguém sentido.
que está a tomar conta da minha doença e a fazer aquilo que é suposto, faz todo o sentido, ajuda a arrumar, ajuda a que a pessoa consiga lidar com, porque agora há um sítio para onde pegar. Ao mesmo tempo, pode vir algo de assustador. A Patrícia começa com as queixas aos 18 anos, dos 18 até aos 1000, aos 1000 anos, há muita vida para viver. Claro. E essa componente de como lidar inicialmente também é importante. O diagnóstico é importante para arrumar casa interior, não é? E depois há algumas coisas que não deixam esse caminho ser tão rápido. É completamente diferente de ter... É uma gastroenterite. Trata-se. Claro. É uma doença aguda e é tratável. Está rotulado, consegue-se chegar rapidamente o diagnóstico, trata-se e melhora. E é essa parte do como lidar com essa parte inicial, não só com o físico, mas muito com o emocional, com o mental. Os doentes com lúpus, quando estão muito inflamados, não é... E com lúpus e com outras doenças, com o síndrome de Sjögren, com a tiroidite de Hashimoto, se mexe com os doseamentos da tiroide, a cabeça não funciona igual, por isso. Um lúpus inflamado, um Sjögren inflamado, uma artrite reumatoide inflamada, uma tiroidite de Hashimoto que esteja com disfunção da tiroide, a cabeça não funciona igual. Por isso, não só é preciso lidar com tenho este diagnóstico... Os sintomas, a cabeça pode não estar a funcionar como é o habitual, a própria cortisona que se faz muitas vezes no início não deixa que a pessoa consiga gerir emocionalmente o que se está a passar, por isso... A capacidade mental e intelectual que pode estar alterada nestas doenças. Os fármacos, como a cortisona, que não deixam. Cair uma bomba em cima. É muito difícil aquela fase inicial e é mais difícil ainda quando a pessoa não está estrutural e emocionalmente suportada. O componente familiar, depois podemos falar daqui um bocadinho, toda a estratégia social que pode existir à volta, mas a Patrícia levantou esta questão de etiqueta é boa. É. Claro. Patrícia, isto levanta-me aqui uma questão imediatamente para si. Hoje fala de forma resolvida, aliás, foi claríssima, porque disse, quando encontrei o doutor, eu fiquei mais descansada. Eu pensei que ia dizer que quando encontrou o doutor ficou alarmada porque lhe deu um diagnóstico, mas não, ficou descansada porque o assunto estava entregue. No entanto, teve de fazer um percurso para perceber como é que vai conviver e viver com esta doença. Não foi assim tão bem resolvida desde o início, ou foi? Eu vou-lhe ser muito sincera, eu não queria falar nisto, mas eu não quero chorar. Mas pronto. É assim, eu vou ser sincera, eu não pensei muito em mim na altura. Tipo, eu nem fui ver o que era o lúpus, não... Ouvia falar, mas... Pronto, então o doutor Vasconcelos, claro, explicou-me, mas eu não levei aquilo assim, ai, vou morrer. Não, eu só me preocupava com a minha família. De resto, olha, um dia de cada vez... Vamos ver o que é que isto vai dar. Pronto, não, pronto, e com o acompanhamento do Dr. Vasconcelos. E olha, honestamente, não penso no lúpus todos os dias, esqueça. Só se estiver mesmo com ativo, que eu tenho que olhar para o espelho. Mas no dia a dia, eu nem me lembro, nem quando estou a meter o protetor solar, eu não me lembro que tenho. Só mesmo se estiver com uma crise, senão. Não foi fácil, mas também não foi o fim do mundo. Muito bem. Pronto. Não sei se respondi à pergunta. Respondeu perfeitamente, que claro que teve que maturar as ideias, é isto que eu depreendo, não é? E depois deixar que o lúpus ou a doença que lhe é diagnosticada não esteja no centro. Está a Patrícia no centro. Sim. Aliás, lá para casa até está mesmo no centro de nós as duas, de mim e da doutora. Está muito bem representada. Já tive. É assim, eu percebo que toda a gente, ninguém tem um lúpus igual a outra pessoa. Cada lúpus é um lúpus. E eu sei que o meu não é um lupinhos, é um lúpus, às vezes um lupão. Nesta altura estão lupinhos, graças a Deus. Mas pronto, temos que aprender a conviver com isso. Eu acho que se calhar há coisas muito piores. Olha, é o que eu costumo dizer, antes a mim com um irmão meu. Patrícia, o stress, o que é que despoleta, como disse, o lupão? Um lúpus mais ativo que chateia mais ou que a prejudica mais? Pode ser stress? Não sei, diga-me. Já conhece a doença a esse ponto para perceber? Sim. O stress para mim acho que é o pior.
E ainda por cima é a coisa mais difícil de nós podermos controlar, porque, por exemplo, o sol, ok, uma pessoa até pode controlar, foge dele, mete protetor, o stress não. Às vezes uma pessoa pensa, bem, não vou estressar, mas estressa. O stress. Portanto, nós temos que tentar levar a vida o mais calmo possível e dar realmente atenção às coisas que são importantes. É claro que um stress às vezes aparece e não podemos evitar, não é? Claro que sim. Mas pronto, E despoleta um ali dia de cada vez. muita reação. Pois é. Patrícia, Exato, sei que tem exato. de trabalhar. Muito obrigada por ter entrado aqui este bocadinho connosco. Vou libertá-la, que assim me foi pedido. Não, Obrigada. não, eu tenho que dizer uma coisa, rápido, Então, rápido, muito diga. rápido, posso? Pode, Um claro. beijo a essa médica maravilhosa, um anjo que apareceu na minha vida Está dito. e tenho muito orgulho nela. Muito bem, Patrícia, muito obrigada. Quero aproveitar para se despedir da Patrícia. Beijinho, Patrícia. Tínhamos combinado que não chorava, mas que também não me fazia a mim chorar. Mas eu não chorei. Obrigada. Beijinho, obrigada. Patrícia, bom Patrícia. trabalho. Com lúpus, Obrigada. Força. Diga, mas diga. Força. Doentes com todos os lúpus. doentes com lúpus e sem ser lúpus, não é? Muita força. Muito bem, Patrícia, obrigada pelo seu testemunho. Obrigada. Obrigada. E nunca se esqueça que nunca há duas choronas sem uma terceira, portanto não dá para fazer isso. Não, eu percebo, são ligações, aliás, há muita coisa que os médicos me vão dizendo aqui que eu depois leio nas entrelinhas, quando me diz, é minha paciente há muitos anos, eu percebo, é preciso um acompanhamento muito próximo de muitos anos, isto não é uma doença que é diagnosticado, depois vai em fase muito grave, é preciso mesmo esta relação próxima para ir gerindo. Os doentes com lúpus e doentes com doenças autoimunes são doentes que têm que ser seguidos toda a vida. Há algumas doenças autoimunes que nós sabemos que se estão há muito tempo calmas, não precisam de um seguimento hospitalar ou de um seguimento em consulta específica frequente, mas doenças como o lúpus, o síndrome de Sjögren, são doentes que têm que ser vigiados toda a vida. Porquê? Porque algumas manifestações graves, como as manifestações renais ou anemias de plaquetas baixas, glóbulos brancos baixos, podem não se sentir minimamente e estarem presentes nas análises. É preciso agir antes de serem coisas catastróficas. Por isso são doentes que vão ser para seguimento toda a vida. Sempre com o mesmo médico, sempre com a mesma equipa, não é obrigatório que seja, não é? As circunstâncias fazem as coisas. A Patrícia foi doente do professor Carlos Vasconcelos durante muitos anos, na altura de transição de alívio da consulta do professor Carlos Vasconcelos passou para mim, como outros doentes passaram por outros colegas. A verdade é que já houve fases difíceis da doença da Patrícia que já foi comigo e com a nossa equipa e isso estreita um bocadinho as relações. Claro. A relação médico-doente, mais do que o número de anos em que se seguem as pessoas, a relação médico-doente em que o doente sente que está apoiado pela pessoa que está à frente e há alguma empatia que permite que haja uma relação de a medicação tem que ser alterada, o doente tirar as dúvidas todas que tem em relação a isto, é fundamental para um seguimento. Porque a confiança que o doente tem e a empatia que o médico tem na gestão disto, porque a relação não é unidirecional, já houve tempos em que a medicina era assim, mas não é. O médico está num papel de ajudar o doente a perceber o que é o melhor para si. E ouvir muito bem, muito mais para além daquilo que está às vezes escrito, não é? Porque aquilo que as pessoas dizem às vezes é muito mais valioso, ou até nem está escrito, ou descrito antes, não sei. Isto pode nos levar a uma questão que muitas vezes é falada, que é o que é que o médico acha que está mal no doente e o que é que o doente acha que está mal em si. Nós conseguimos, em doenças como o lúpus, o artrite reumatoide, como outras doenças autoimunes, nós temos medidas. Quantas articulações estão atingidas, qual é a percentagem da pele que tem doença, quão grave é que isso é, quanto é que o rim está atingido, as plaquetas estão como. Isto é o doente como doente corpo. Não é? E é o que nós medimos. O que o doente sente, o grau de fadiga, como é que isso mexe com a sua vida, como é que se sente em termos de as dores articulares, sim, podem ser horrorosas e haver muito mais coisas que preocupam o doente para além das dores articulares. É o outro doente, é o doente como ser,
E nós temos menos ferramentas para medir isso. Vamos tendo cada vez mais, são estudadas muitas ferramentas da perspectiva do doente, que são os Patient Reported Outcomes, da fadiga, de todo o sentimento que o doente tem acerca da doença. Ansiedade, sintomas depressivos associados, relacionados ou não com a doença. Como é que a doença, para si, mexe com a sua relação com os outros, seja família, seja contexto social, trabalho, escola, igreja, o futebol, a dança. Há muitos exemplos de coisas que os doentes nos dizem na consulta, em que nitidamente a importância que nós damos à atividade da doença e ao dano da doença pode às vezes estar no canto oposto de como o doente sente essa disfunção. Doutora, mas as doenças autoimunes não têm cura? Acompanham o doente para o resto da vida? Acompanham? Sim, a partir já São me disse doenças que sim. crónicas. Crónicas. Ou seja, aquele doente não vai deixar de ter aquela doença. A cura é uma coisa muito difícil, não é? De se pensar no que quer que seja. A diabetes não tem cura. A diabetes é uma doença autoimune também? A diabetes pode ser uma doença autoimune quando é diabetes tipo 1, que aparece geralmente em pessoas muito mais jovens. São doenças crónicas, ou seja, por definição, não tem uma cura que faz com que as pessoas deixem de ter doença. Eu acho que nós já nem sequer vivemos nesse mundo, num mundo em que há pessoas completamente saudáveis, não é? O que nós temos que fazer com estas doenças crónicas não é a perspectiva da cura, é a perspectiva do controle da atividade, diminuição de tudo o que pode ser dano que fica sequelar e melhorar todos os componentes da qualidade de vida para a leitura do doente. E esses são os objetivos de tratamento, para que a pessoa fique livre de sintomas ou com a melhor qualidade de vida o maior tempo possível. E há fármacos para isso, há estratégias para isso. Se nós pensarmos que cada um de nós tem muitos componentes, não é? A definição da OMS para saúde não é, diz mesmo, não é ausência de doença, é bem-estar físico, mental e social. Isso é que é saúde. É saúde nos diferentes componentes. Há algumas definições que até vão mais além, que é o espiritual. Ser saudável não é não ter doenças, é estar bem. Estes doentes com doenças autoimunes têm muita coisa física para não estar bem e essas coisas devem ser controladas com a relação médico-doente, com o conhecimento franco de para que servem os medicamentos, para que servem as análises. Fazer análises de 3 em 3 meses ou de 4 em 4 meses, para que servem essas análises? Os doentes devem ter esse conhecimento para conseguir perceber, controlar o que está à sua volta. A capacidade de controle sobre a situação é uma das estratégias... Dá conforto, não é? Dá um conforto acrescido ao doente. É uma das estratégias para se viver melhor com a doença, relativamente à doença física. Informação, mas a informação às vezes... Aliás, a Patrícia disse isso mesmo, não me deixa mentir. Eu no início nem pesquisei. Eu nem quis saber mais o que é lúpus. Isso é uma estratégia de ajuste à situação. O Dr. Google? O Dr. Google é muito usado. Eu sei. E a educação para a doença deve existir. E há sites que são fidedignos e outros não. Por isso, é importante que os doentes que têm essa vontade vão pesquisar, mas devem tirar as dúvidas que têm com o seu médico. Há muita coisa que pode levantar-se para ajudar a viver melhor com esta situação. Quando as pessoas são mais jovens, principalmente, e noutras circunstâncias mesmo, quando são mais velhas, quando têm o diagnóstico, pode acontecer, que a Patrícia diz que nunca mais pensou nisso, não é? Pode acontecer uma mulher de 20, 22 anos, que tem ou não tem uma relação com alguém com quem poderá constituir família, reponderar a sua vida e pensar porque é que a pessoa que está ao meu lado vai continuar a gostar de mim quando eu estou deficiente. Isto é um pensamento que é natural, que assola a mente de uma pessoa com essa idade. Vou poder ou não vou poder ter filhos? Esta doença vai-me chatear? Até que ponto? Eu vou viver até aos 70? Como é que eu vou viver? Eu vou viver com dores, vou viver com condicionada? dores, vou poder ter filhos, vou poder constituir família, vou poder continuar a cantar no coro da igreja ou a dançar folclore? Estas dúvidas todas são mais do que naturais. E depois, como é que isto pode ser... E têm fundamento algumas. Têm fundamento.
têm fundamento, seja lúpus, seja outra doença qualquer. São legítimas, é o que eu quero dizer para a própria pessoa, não é? E nem sempre quem está do lado lá, o médico, a enfermagem de suporte, tem respostas para isto. Porque uma das coisas que é pior nestas doenças é que elas não são previsíveis no seu ataque. Porque têm, muitas vezes, triggers ou coisas que a precipitam, como o stress, como disse a Patrícia. Não é? As infecções, que muitas vezes também vêm e nós não as controlamos, e que podem despertar um surto. Por isso, a imprevisibilidade é muito difícil de se gerir para se controlar. Como é que podemos ajudar nisso? Idealmente, o sistema de saúde devia ter uma estratégia, uma rede de suporte que incluísse psicoterapia dentro das equipas multidisciplinares. Infelizmente, nós não temos esse suporte no Sistema Nacional de Saúde. No acumular das consultas que nós temos, é difícil nós termos oportunidade, nem técnica. Nós não somos psicoterapeutas. Não? Claro. Somos pessoas. Com toda a humildade possível, não é? Está a falar com toda a humildade possível nós desse somos assunto. Pessoas, claro. E como pessoas e numa tentativa de bom senso e respeito do outro, há coisas que fazem parte da linguagem que nos parece adequadas. Mas há questões técnicas de arranjar ferramentas para gerir que os psicólogos têm formação e técnicas para ajudar muito melhor as pessoas do que muitas vezes nós podemos conseguir nessa perspectiva do reajuste, do coping a uma situação destas. Mas como a Patrícia estava a dizer há pouco, estava a dizer antigamente, quando eu tinha 18 anos e aconteceu e tive que remover o baço, nem se falava muito em lúpus ou em doenças autoimunes. Isto significa que há um caminho para fazer, porque hoje em dia fala-se, estão bem presentes, há muitas pessoas diagnosticadas, portanto, está-se a fazer o caminho? Podemos dizer? Está-se a fazer o caminho. Está-se a fazer o caminho. É muito mais frequente discutir-se, quer nos mídias, quer nas plataformas como o Facebook. Há vários grupos de partilha dos doentes com lúpus que podem ser perigosos, porque muitas vezes as pessoas que têm doença um bocadinho mais grave ou até que não têm estas estratégias de reajuste social à doença podem ser assustadoras na transmissão de mensagem. Há um caso de há uns anos atrás em que uma doente muito grave e nitidamente com uma dificuldade muito grande de reajuste ao lúpus estava internada e estava uma doente na cama em frente que tinha acabado de ser diagnosticada. Aquela conversa era assustadora, porque nitidamente aquela doente que era doente há muitos anos estava a impingir um fardo na doente que estava em frente e que felizmente correu muito bem. Não é? Os doentes são todos diferentes. A Patrícia falou de outra coisa muito importante, que é o facto de todos terem a mesma etiqueta não significa que tenham todas as mesmas coisas. Por isso, nos grupos de partilha entre doentes, que são muito importantes, as associações de doentes e as partilhas de doentes são muito importantes, isto tem que se ter cuidado com isso. Sim. Porque uma pessoa pode ter um lúpus horroroso, um lupão, e outro ter um lupinhos, ou vir a ter mais tarde algumas outras manifestações, não é igual. E pode ser até assustador, mas é muito importante o papel das associações de doentes. E a informação adequada é muito importante. O que estamos a tentar fazer aqui. Doutora Raquel Faria, já voltamos aqui consigo. Deixem-me só dizer lá para casa, aliás, que a doutora médica internista, medicina interna, continuará comigo até ao final do programa. Portanto, se tem dúvidas, se tem questões, e imagino muitas pessoas do lado de lá com imensas questões acerca... Hoje estamos a focar mais na lúpus, mas de facto há muitas outras doenças autoimunes, já aqui falamos, diabetes, artrite reumatoide, por aí fora. Portanto, se quiser colocar as suas questões, médico de medicina interna é um especialista por excelência, se eu posso dizer assim, para tratar estas doenças e para responder às suas questões. 22-508-3297. 22-508-3297. Liga agora e entra mais daqui a bocadinho connosco em antena no nosso programa. Já voltamos. Até já.